Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda, sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui eu falo sobre fibromialgia, dor crônica e acupuntura. E hoje eu vou conversar com vocês um tema muito frequente, muito específico da medicina chinesa, que é a relação entre escalda-pés e fertilidade. Eu recebo diversos pacientes no consultório para tratamento de infertilidade, pacientes que não estão ainda em processo de fertilização in vitro, que desejam engravidar, mas não chegaram ainda nesse estágio, e muitas pacientes que já estão em clínicas de fertilização para fazer, então, esse tratamento da FIV. Que nós, na medicina chinesa, nós vemos, né, na acupuntura, nós vemos como causa frequente de infertilidade? Nós chamamos de útero frio, como está aqui. O que vem a ser, então, o útero frio? Pacientes que têm mãos frias, pés frios, que têm muitas cólicas menstruais, que têm, durante o ciclo menstrual, coágulos, que não vem somente aquele sangue fluido vivo, vem um sangue mais escuro, mais coagulado, pacientes que têm muitas cólicas, que têm uma TPM muito intensa, nós associamos esses sintomas na medicina chinesa ao que nós chamamos de útero frio. O útero frio, extremidades frias, ele causa o que nós chamamos de estagnação do shui. Na medicina chinesa, o shui é o sangue. Então, o sangue estagnado, o sangue parado na cavidade uterina, ele provoca infertilidade, porque o sangue está ali ocupando o lugar que o embrião e o feto devem ocupar, e ele prejudica, então, a concepção, prejudica que essa mulher venha a engravidar e a ter o seu bebê. Então, o útero frio tem uma relação direta com a estagnação de Shui e com a estagnação do Qi. O Qi é a energia na medicina chinesa que movimenta o sangue. Então, se eu não tenho a energia que movimenta o sangue, esse sangue ele vai ficar estagnado e aí eu vou ter esses sintomas de infertilidade devido ao útero frio. Na nossa medicina ocidental, nós associamos o útero frio à endometriose, porque o que vem a ser a endometriose? Depósito, né, uma doença inflamatória, onde há depósito de endométrio excessivo dentro da cavidade uterina ou fora da cavidade uterina, nas trompas, ovários, né, na região abdominal, às vezes até em região torácica. Então, estagnação do Shui, endometriose na medicina ocidental e causa, então, o que nós conhecemos, né, como uma das causas principais de infertilidade nas mulheres. O útero frio, nós dizemos na medicina chinesa que ele não é receptivo ao bebê. Mulheres que têm útero frio, que têm essas características, né, de mãos frias, pés frios, cólicas, que têm, então, a endometriose na nossa medicina, esse útero ele não se torna receptivo ao bebê. A implantação desse embrião na parede uterina, ela não é eficaz, ela não é eficiente e a mulher acaba, então, ou perdendo aquele bebê, ou sequer conseguindo fazer a anidação, fazer com que esse feto ele se implante no útero. Então, é preciso tratar. Como? Segundo a medicina chinesa, aquecendo o útero. Através da acupuntura, nós utilizamos pontos específicos na acupuntura que não só são utilizados para melhorar a vascularização do endométrio, para que esse endométrio ele seja de uma espessura, ele tenha uma espessura adequada. Então, é necessário que haja uma boa circulação sanguínea no endométrio. A acupuntura auxilia na regulação da ovulação, ela melhora a qualidade dos óvulos, inclusive em pacientes com síndrome do ovário policístico, síndromes mais leves, né, quadro mais leve de ovário policístico. A acupuntura auxilia a regularizar a ovulação, inclusive pela melhora de vascularização dos ovários e por atuar no eixo hipotálamo, hipófise e ovário. A acupuntura melhora a ansiedade e a frustração dessa paciente que está, muitas vezes, em múltiplas tentativas de engravidar, em múltiplas tentativas de fertilização in vitro. Então, eu tenho uma paciente que essa semana ainda eu soube que ela ganhou bebê, né, nessa semana. Ela havia feito um tratamento comigo ano passado para fertilidade, ela tinha um quadro clássico de útero frio,
ela começou uns 3 meses antes de ir para a FIV, era a segunda ou terceira tentativa, se não me engano, dela. Por quê? Porque ela não tinha as trompas, então ela era uma paciente que precisava da fertilização, da implantação, então, desse embrião, porque ela não tinha as trompas. Então foram coletados os folículos, foi feita a fecundação in vitro e depois foi feita a implantação do embrião. Ela tratou 3 meses antes com a acupuntura, inclusive esse aspecto da frustração de não ter conseguido as outras vezes, melhorando a ansiedade, melhorando o sono, que são fatores que prejudicam em muito, isso os artigos nos mostram, quanto maior a ansiedade, mais cortisol nós vamos ter, mais adrenalina nós vamos ter circulantes, e isso vai dificultar, então, o sucesso da fertilização in vitro. A acupuntura nós fizemos com esse objetivo, não com o objetivo de regular, né, a ovulação, mas se utilizou o objetivo de melhorar a vascularização do endométrio para que fosse mais receptivo esse útero ao embrião, e essa paciente fez posteriormente o protocolo de Paulus, ali próximo à transferência de embrião, e essa semana eu fiquei sem ter notícias dela por um tempo. Essa semana o esposo veio numa consulta e disse que ela ia ganhar o bebê essa semana. Então é muito gratificante nós vermos como a acupuntura associada a procedimentos de reprodução humana melhora o sucesso na vida desses casais que pretendem, que desejam tanto, né, ter um filho. Então a acupuntura tem esse papel, como eu falei para vocês, e nós temos, na prática da medicina chinesa, uma outra situação que é o escalda-pés, que é o velho escalda-pés de colocar os pés numa bacia com água morna. Pode ser utilizado alguns sais ou óleos essenciais, como lavanda, por exemplo, de preferência, então, antes de dormir, né, para a paciente não ir dormir com o pé resfriado, né, com o pé frio. O escalda-pés, ele ativa diversos pontos de acupuntura que nós temos na sola do pé. Além disso, ele causa sensação de relaxamento, ele aquece o corpo, então ele vai aquecer esse útero que está frio, tornando esse útero mais receptivo ao bebê, tanto nos casos de tentativas naturais de concepção, como nos casos da fertilização in vitro. Inclusive, as pacientes que estão já em processo de FIV, nós temos alguns alimentos que essa paciente não deve ingerir, como, por exemplo, alimentos crus, segundo a medicina chinesa, alimentos muito frios. Então, procurar sempre legumes refogados, alguns tipos de chás que são prescritos. Essa paciente não deve, então, se resfriar, ela deve se manter aquecida para que esse útero seja, então, a caminha para o embrião, essa caminha aquecida para que o embrião se instale plenamente. Então, isso tudo a medicina chinesa nos traz aquela sabedoria das avós, que muitas vezes nos falavam, né, antigamente, sobre essas questões. E além disso, além do escalda-pés já ter um uso importante, segundo a medicina chinesa, nos tratamentos para as mulheres engravidarem, alguns artigos científicos nos mostram que o escalda-pés melhora muito as dores neuropáticas, ou seja, pacientes diabéticos que têm insensibilidade nos pés ou que tem sensação de choque, de formigamento, de queimação, já é cientificamente comprovado que o escalda-pés melhora essa sensação, trazendo inclusive uma alteração na escala. Tem uma escala de dor neuropática que se chama DN4. As pesquisas são feitas fazendo então esse escalonamento antes do escalda-pés, como é que estava a dor desse paciente, e depois de um ciclo de várias sessões de escalda-pés, se faz novamente a leitura desses testes e os pacientes apresentam melhora nos sintomas de dor. E além disso, melhora o sono pela liberação de mais endorfinas, age no ciclo, inclusive da melatonina, auxiliando no sono quando o paciente faz esse escalda-pés à noite. Então, uma medida simples que, associada aos tratamentos ginecológicos de fertilidade, associada à acupuntura, às questões alimentares, pode auxiliar essas famílias, essas mulheres, esses casais a realizar o sonho de ter um bebê na sua família. Se vocês conhecem mulheres que estão nesse processo de tentativa de engravidar, compartilhem esse vídeo que vai trazer benefícios com certeza a tantas mulheres que necessitam de mais esclarecimentos a respeito desse assunto. Um grande abraço a todos vocês.